para a Libertadores. Olha o Flamengo aí, já falamos desse confronto com o Atlético Mineiro, que é em casa, e aí tem o outro Atlético, o Paranaense, fora. Também fora o Fortaleza. Em casa o Fluminense, né? É no Rio e é como mandante. E depois o CSA, em casa. A questão é que quanto São mais... 3 times da parte de baixo da tabela, né? Mas Depois vai dessa... se aproximando do confronto contra o Grêmio, né? Do jogo da volta. E aí a gente não sabe como vai ser. É exatamente o jogo contra o Fluminense, que é 19. Contra o Grêmio é depois do Fluminense. Entre o Fluminense depois, e o CSA. Depois do Fluminense. O Fluminense é 19 e o jogo é dia 23. Então, assim, difícil administrar essa questão do clássico. Você tem um jogo pesado contra o Atlético Paranaense e um Atlético Mineiro que fatalmente vai replicar a fórmula de hoje. Claro. Com a linha de 5, postado próximo à própria área, apostando no meio-campo para reter bola e sair com alguma qualidade para tentar confrontar o Flamengo também. E um Fortaleza que não facilita para ninguém. Para ninguém. E tem a questão dos desfalques, mesmo que não seja mais os desfalques de data FIFA, mas desfalques por lesão importantes, né? E o Flamengo certamente vai trabalhar com a preservação desses jogadores até o jogo contra o Grêmio. Sim. Você pensar em... O Felipe Luiz está fazendo tratamento convencional, o Arrascaeta nem se sabe se pode enfrentar o Grêmio, né? Teria que ser uma recuperação extraordinária. É difícil você pensar o Flamengo voltando com algum deles antes do jogo contra o Grêmio. Muito difícil. Né? Muito difícil. Então esse Flamengo que a gente viu hoje contra a Chapecoense é bem parecido com o que vai enfrentar esses aí. Volta o Gabigol contra o Fortaleza, não é isso? Vai estar Volta o retornando da Rodrigo seleção. Caio, que sai agora. O jogo do Fortaleza no meio da semana? Fortaleza é no meio da semana, tem rodada quarta. O que facilita é o jogo da seleção ser no domingo, né, e não uma terça, como normalmente é. Se fosse uma terça, você perderia 3 rodadas, e não apenas 2. Mas no domingo, apesar da questão do fuso horário, uma viagem super longa, para jogar na quarta, eu acredito que seja possível. Mas se não era pior ainda, eram 3 rodadas sem jogadores. Agora é quarta domingo até o fim, né? Não? Só nas últimas rodadas que tira o pé, né? As rodadas de Libertadores e final. A Libertadores tira para quase todo mundo. E eu me lembro que as 4 últimas rodadas com certeza são quarta e domingo no campeonato. As 4 últimas? Então acho que a partir de agora não tira o pé mais não. Só quem não joga Libertadores, que ainda tem se você pensar que o Flamengo, que é o líder, né? E a gente estava aqui olhando os próximos jogos do Flamengo. Tem esse jogo contra o Grêmio, obrigatoriamente. Então, tá com as quartas e os domingos. Quarta e domingo a gente fala, né? Tem quinta, tem sábado. Hoje foi muito bem, porque também tinha um desnível grande com relação ao adversário. Mas por mais que tenha sido só 1-0 e um gol no limite Cansou um pouquinho da no posição segundo tempo, regular. Sim, tirou o pé, teve um ritmo mais baixo. Mas fez um jogo muito superior, né? Um jogo para vencer. Independentemente do estádio, de ser fora de casa. O primeiro tempo foi absolutamente dominante. Absolutamente. A Chape levou um pouco de perigo durante 15, 20 minutos do segundo tempo, mas... Criou uma chance. Momentos do Flamengo na temporada. Tirando o Reinier, eu tenho a impressão que ele é o plano A, assim, de reserva do ataque. E o Jorge Jesus não me parece ser o tipo do treinador que tem um reserva para cada jogador que sai ali. Ele pode acomodar, ele pode fazer, ele vai ajustando com o que ele tem. Me parece que o Vitinho é a opção para qualquer um deles que saia. E ele tem o Joker, né? Até mesmo o Gerson sendo adiantado. O Gerson, exatamente. que é o coringa dele. Exatamente. É quem vai preenchendo essas lacunas. A gente até pode não estar falando de mobilidade do quarteto de frente, mas está falando de um cara que joga, tirando as duas, né, de área, ele pode ser até o segundo, ele pode ser o que o Reinier foi hoje. Sim. Um jogador que atua por dentro, chegando quase como um segundo atacante. Dá até para o Gerson fazer isso. Mas eu gosto quando ele joga de frente, como esse segundo jogador de meio, tendo uma influência no jogo grande, né? Participando muito do jogo. Já falei isso na redação até durante a semana. Meu maior erro no futebol brasileiro de 2019 é o Gerson. Não que eu nunca falei, não contrata. Mas será que vale tudo isso? E será... hoje em dia... Tem um pouco do que foi a saída, né? O jogador que saiu não é um jogador que atua hoje. Não, a evolução é impressionante. Uma metamorfose total. Mas passou sem que a gente visse também. Então, sem grande destaque. O futebol italiano não tratou o Gerson como... Não, mas por exemplo, Casemiro. Ele já era bom aqui quando saiu. Mas a gente viu a evolução dele. Isso. A gente viu ele melhorar. A gente viu os jogos dele no Campeonato Espanhol e falava, realmente, ele é importante, outro jogador. Ele é esse jogador que a gente esperava. O Gerson não teve esse momento. Ele sai do Fluminense com expectativa, mas com dúvidas, né? Porque muita gente questionava a intensidade dele e tal. E aí fica aquela coisa, mas no futebol europeu vai aprender, vai se desenvolver taticamente, mas aí ele ficou girando um pouquinho ali na Itália, a Roma não se decidia por ele. E na Fiorentina, a evolução veio sem que ele se transformasse num destaque. Isso. E a partir daí, só dele ter se transformado como jogador,
já foi suficiente para retornar ao futebol brasileiro. Mérito e de ter quem observou, de quem observou. Sim. E Jorge Jesus. E o que me chama a atenção nele é que essa coisa dele, ele se transformou sem virar um destaque, e ele me parece absolutamente consciente de não ser um destaque, mas de ser importantíssimo para o time. Eu vejo isso nas movimentações dele, como quase sempre ele fecha no lugar certo para dar opção de passe, mas ele permite que os outros jogadores avancem e ele, olha, eu tô aqui, eu vou ser a tua proteção, eu vou ser o teu apoio, se você precisar eu vou estar no lugar certo. Ele não tenta roubar o protagonismo dos caras da frente. Eu acho que rearrumando as palavras fica até mais preciso. Ele parece ter entendido que para ser destaque, ele precisa ser útil para o time. É que o futebol brasileiro tem a noção de destaque, é o cara que dribla, o cara, faz gol. Que era ele, ele gira em torno era dele. ele saindo, né? Jogador de seleção de base, extremamente talentoso, pouco participativo sem a bola, geralmente só podendo ser escalado nessas posições mais avançadas, porque entregava menos para o time. E é essa interpretação que se modifica, né? No que é a passagem dele no futebol italiano. O Flamengo teve um momento um pouquinho complicado no começo do segundo tempo, não é isso? Teve. E o Jorge Jesus estava muito agitado no fim do jogo, né? O segundo tempo que o Flamengo tem diminuído o ritmo, acho que passa por duas questões. Tem sim fator físico e tem uma administração de vantagem independentemente do adversário. É a precaução física também, mais do que o desgaste. Né? Você está jogando com seus principais jogadores, mas não a 100%. É isso, eu já estou me prevenindo para a sequência que... Exatamente. Já que eu não posso ter 11 reservas que vão entrar e manter. Agora, não pode diminuir o nível a ponto de ter um resultado arriscado. E aí, esse é o debate do fim do jogo com o Rodrigo, né? Teve com o Renier também. Quis encerrar e o Jesus segurou. Peraí, não acabei. Ele gosta, né? A última palavra é minha, né? E ele é performático. O Renier, no começo parece que ele está mais ali, um pouquinho mais paternal, mas depois tem um... Então, ele falou sobre isso, que tem uma ênfase assim, né? O Renier querendo assinar, quase como se fosse florear determinadas jogadas que, se fossem mais simples, seriam melhores para o time. Tem um toque de calcanhar que ele dá quando está em condição de chute, não tem? Tem. Me lembro de uma jogada assim. Para trás e não consegue 1-2, né? Não tinha ninguém para esse passe de calcanhar. Deixa eu fazer uma pergunta sem maldade? Não dava para fazer isso no vestiário, não? Sabe que eu acabei de pensar isso? Estava aqui olhando e... Mas ele é performático. Ele gosta. Tem um exemplo também bem marcante do Guardiola com o Kimmich? Ou é o... Acho que é o Højbjerg. É o o volante. Que ele até fala no livro, que é um jogador que ele admirava muito e tal, e que tentava trazer, levar para o mais alto nível para ser... E não conseguiu, né? Ninguém, estava todo mundo de férias, voltando de competição. Mas eu costumo dizer aqui que eu respeito a inteligência desses caras. E acho que quando eles fazem isso, tem alguma coisa... Sem dúvida. Tem um objetivo, né? O Jorge Jesus é inteligente demais para a gente achar que ele fez isso aí sem pensar, né? Ele pensou e está esperando algum resultado disso. Aliás, a gente tem o Jesus falando especificamente sobre o papo com o Renier. O Renier estava bem do jogo. O Renier tem 17 anos, tem que aprender ainda muita coisa. Eu tirei-o do jogo não porque ele estivesse mal. Tirei-o do jogo porque eu já lhe tinha falado com ele algumas jogadas que eu não quero que ele faça. E ele gosta às vezes de pôr uma nota artística quando o jogo não dita nota artística, e eu tirei para ele perceber que ele tem que jogar tecnicamente como ele sabe, mas quem manda sou eu. Quem manda sou eu foi um fim bem enfático. E parece ser um pouco assim de algo que fatalmente eles já tinham conversado previamente. E que talvez não tenha sido cumprido. O Renier parece estar relutando um pouquinho em aprender. Pode ser. Sim, é claro, é o que ele falou. Também tem a compreensão de que é um jogador de 17 anos, que tem uma cultura de futebol que passa pelo que era o Gerson lá de trás, antes de se transformar. Então não é fácil. O Renier é tratado como joia e como assim, a grande joia da coroa da base do Flamengo. Isso tem um impacto no tipo de jogo, no quanto você aceita determinados comportamentos dentro e fora de campo, e moldar isso para uma realidade profissional passa também por uma transformação. Agora, tem uma jogada em que ele coloca uma nota artística, como gosta de dizer o Jorge Jesus, que é muito bonita no segundo tempo. Ele é muito obviamente. Bom. Ele é muito bom. Essa aí, se eu não me engano. Everton de calcanhar e ele de calcanhar também. Olha lá. Mas a nota artística do Everton Ribeiro aí é totalmente eficiente, né? Sim, mas para fazer a jogada dar mais depressa. A dele também foi, né? Porque quando ele dá o calcanhar ali, ele abre para receber o passe, né? E ele clareia o caminho para o Everton. E ficou muito nítida a diferença de qualidade
do Reinier para o Berril e do time quando ele fez essa mudança. E o Reinier é necessário para os próximos 2 jogos. Sim. E o Então Berril talvez machucou, né? o Jesus, independentemente disso, né? Não tem o Gabigol. Então Sim. o Jesus precisa de mais opções à frente. E a opção para o time titular hoje foi o Reinier. Certamente o Jesus conta com ele, já contava, independentemente da situação física do Berril, para as próximas 2 Se partidas. você comparar os dois, dificilmente você pode pegar o Berril e usar como... É claro, poderia não ter 2 jogadores por dentro. Mas o Jesus gosta de ter essa possibilidade dentro do jogo. De não ser só o Bruno Henrique o único jogador. O Berril originalmente é um ponta-direita, Exatamente. né? Um cara que busca o fundo pelo Então você lado não consegue direito. usar ele mudando a função dentro do jogo. Você pode até mudar o lado. Tem que deslocar o Everton Ribeiro. Mas para virar segundo, cara, ele é mais um meia que organiza também a equipe do que um cara que entra, pisa na área. Ó, Berril, Falou agora o há tempo pouco que todo. o sucesso do sistema do Rodrigo Santana no Atlético Mineiro hoje contra o Palmeiras provavelmente faça com que ele repita no jogo contra o Flamengo. E aí vai ser interessante, porque o jeito do Flamengo jogar, principalmente sem o Gabigol, o Flamengo não tem o centroavante. E aí o Atlético vai montar uma linha de 5 atrás para se defender. Acho que ele vai proteger os lados. Muito provavelmente ele vai proteger os lados, mas E hoje não foi um jogo em que o Flamengo criou diversas possibilidades de gol. Só foi O superior. Flamengo teve com a bola adversário. quase o tempo todo, não foi incomodado pela Chapecoense, né? A gente mostrou ali um lance da Chapecoense que um jogo muito pode mais considerar que teve algum... planejado do que de fato jogado. Planejou o jogo, executou, poderia ter feito 2-0, não passado sufoco. É uma Chapecoense sem identidade. Pelas muitas trocas, não sei se a montagem do elenco esse ano não foi tão ajustada como de anos anteriores, mesmo pós-tragédia. Era uma equipe que tinha uma cara. Até a reconstrução, em 2017, tinha uma forma muito clara de manter um tipo de jogo que fez sucesso, que levou a Chapecoense até a primeira divisão. E era um jogo muito aguerrido. Sim, era um jogo... isso se perdeu. Tanto que o retrospecto, mesmo em casa, é muito ruim dentro do Mas Campeonato o que a Brasileiro. Chapecoense fez tecnicamente depois da tragédia já está na conta do milagre, né? Eu acho que existiu, claro, uma mobilização muito grande do clube, da cidade, do futebol, tudo em torno da Chapecoense para ajudar, mas muita gente imaginava que a Chapecoense cairia no ano seguinte. Tanto que houve aquela mobilização, né, para propor que não houvesse rebaixamento e tal, e o próprio clube disse que não, vamos jogar e tal. Até porque tem algumas Mas a conta trajetórias chega, né? que a gente consegue personificar, né? E a figura do Sandro Palaoro era muito marcante, como o cabeça de tudo que foi, né? A evolução, a associação, o sucesso, né? A sequência. E a morte dele junto com o grupo, é claro que começar do zero é muito pesado,